Sejam muito bem-vindos a mais um Legacy Podcast. Eu sou o Caio Barbosa e está aqui ao meu lado minha linda esposa Bruna Barbosa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 12. E hoje com quem vamos falar? Hoje estamos aqui com o Raul Túlio. Raul, um advogado, estudioso, gosta de não somente ler a legislação, como de fato estudar, e acabou de falar que pouquíssimas pessoas entendem e interpretam a legislação tributária como você, né, Raul? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal do Legacy Podcast. Esse podcast está bem hypado. Eu tô acompanhando vocês no YouTube, tá? A gente tem que fazer o dever de casa quando vem aqui de convidado, né? Honrar a você e a sua esposa que estão nesse desafio, né? A gente também joga esse jogo aí, sabe que não é fácil. A gente tem que sempre estar conectando e aprendendo. Você falou, Raul Túlio, advogado e contador. Advogado e contador. E desde quando eu comecei a estudar, quando eu falei, eu vou fazer contabilidade, eu fiz primeiro contabilidade. Uhum. E aí eu descobri que, beleza, a ciência que faz a empresa funcionar, além da administração, é a contabilidade. Perfeito. A contabilidade é o número, é o que mostra se a empresa existe mesmo ou não. Sim. É a contabilidade. Só que aí, como dentro da contabilidade, eu queria ser diferente de todo mundo. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa que pouca gente gosta de fazer, que é cuidar dos processos tributários, que é o contencioso, a disputa entre governo e contribuinte. O contribuinte acha que está fazendo tudo certo, o governo fala que está fazendo errado. Paga um pouquinho a mais. E aí, como eu comecei a gostar disso? Eu era CLT, eu trabalhava numa indústria e a indústria começou a ser cobrada antes de vender. Começou a ser cobrada do ICMS, do tributo ICMS estadual, antes de vender. Não, a indústria estava fabricando, ia faturar uma nota para o destinatário, quando faturava a nota já tinha que antecipar o tributo do destinatário, a famosa substituição tributária. Uhum. Isso começou antes da nota eletrônica, antes de 2008. Eu também, pioneiro, vanguarda, a nota eletrônica, você não lembra, você não. É novo, começou dia 1º de abril de 2008, dia da mentira. Acabou de fazer alguns aninhos, mas não tem nada de mentira. Sabe como que era o certificado digital? Era aqueles cartãozão. Um certificado digital custava R$5.000. R$5.000? R$5.000, um certificado da Serpro. A margem era alta. Era, porque não existia isso no mercado. E a empresa que eu trabalhava, que eu era CLT, emitiu nota fiscal eletrônica dia 1º de abril. Caramba! De 2008. E você sabe qual foi a grande jogada? A hora que chegou nos postos fiscais de fiscalização estadual, porque só vendia interestadual, indústria, né? Grande indústria. As notas eletrônicas passavam, as outras notas de bloco estavam ficando retidas para fiscalização. Porque eles não sabiam o que fazer com ele. Automaticamente o meu patrão me promoveu de cargo. Porque eu gerei uma baita logística, uma baita vantagem para aquela empresa. Legal. E aí eu comecei a entender, mas eu tenho que... Aí essa empresa começou a ser cobrada antecipado, e a cobrança vem assim, não é avisa, Raul, começa a pagar daqui para frente. Não, Raul, me paga os 2 últimos anos, X milhões, e continua pagando daqui para frente. O governo é assim. Sim. É normal isso. Ele te manda uma cobrança, um auto de infração. Aí eu falei, cara, tá aqui o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Trabalhar com processo. E eu impugnei todos os autos de infração daquela empresa, de graça. Eu era CLT, não era o meu serviço. Sim. Não era o meu serviço. Eu fui lá e fiz a impugnação. Comprei um livrinho desse tamanhozinho assim, o Código Tributário Nacional, li aquele livro, fui lá e fiz uma defesa e cancelou o débito. Alguns anos depois.
Sim, que é todo um processo. Inclusive, a minha defesa foi transformada em um julgamento em repercussão geral no STF. Caramba. Que o STF decidiu que a substituição tributária para frente, por decreto estadual, é ilegal. E foi justamente o que eu escrevi nas minhas petições. Não tem lei. Decreto não é lei. Lei é uma coisa, decreto é outra. Quem assina a lei? O parlamentar, o senador. Quem assina decreto? O secretário de Fazenda, o executivo, o governador. Eles não podem fazer lei. Eles fizeram decreto, e decreto não pode instituir tributo. Princípio básico da tributação. Sim. Defendi, ganhei lá alguns milhões de reais para aquela empresa, que ela deixou de pagar, um monte de outras pessoas pagaram e saíram do mercado, entrou em desvantagem. E ali eu entendi que aquilo ali era o começo de uma história, o começo da minha... Porque... E isso vem desenvolvendo ao longo do tempo. Dinheiro é muito bom? É muito bom. A gente vive sem dinheiro? Não vive sem dinheiro. Mas sabe aquela emoção, Caio, de você chegar para um empresário hoje, um microempresário, uma pessoa que fatura 1 milhão por ano, e está com a dívida de 200 mil reais, você chegar para ela e falar assim, você não deve, e eu vou cancelar essa dívida aqui porque o governo está te passando a perna. Aí você volta 60, 90 dias depois e entrega lá para ela o resultado, cancelado. Aqueles 5 segundos ali, aqueles 3 segundos da emoção que a pessoa, você salvou a empresa. Sim. Você salvou a vida de uma família que não tinha aquele dinheiro para pagar. E eu falo assim, o empresário, e aí a gente tem que até fazer, o empreendedor brasileiro, nenhum empreendedor brasileiro é rico. Você não começa a empreender rico, você começa a empreender pobre. E qual que é a única coisa que o pobre tem e ele dá muito valor? No nome dele. Então, toda vez que ele recebe uma cobrança, ele procura um governo ou um parcelamento, ele procura alguma coisa para ele regularizar aquilo ali. E eu comecei a enxergar isso no mercado, eu comecei a enxergar isso nas relações governo-contribuinte, e eu comecei a entender que o governo estava passando a perna no contribuinte. Mas isso tudo fruto de autos de infração. Tudo. O normal é a indústria da multa. Existe uma indústria da multa. Você quer uns números de hoje? Por favor. Quantos trilhões de reais tem no passivo federal brasileiro? Deve ser um... PGFN, 3 trilhões. PGFN, em execução fiscal, 3 trilhões de reais. O CARF já anunciou o número de 1 trilhão. E não estamos nem falando da Receita Federal, que deve ter muito passivo. Mais. Eles não divulgaram, porque ali ainda está numa norma de proteção, sigilo fiscal. Sim. Ok, vamos falar em 4 trilhões de reais. Um órgão. Para começar. Um órgão. E só o federal. Federal. A gente tem 27 unidades federativas e 5.400 municípios. Todos têm passivo tributário. Sim. Então, e aí entra na nossa visualização, o conhecimento empírico. Eu fui compilando isso durante a minha vida. Eu comecei a fazer isso em 2007. Uhum. Comecei a fazer isso em 2007. Não era formado nem em contabilidade e nem em direito. Eu era um curioso. Autodidata, eu falo, né? Eu gosto muito de ler, aprender, testar e aprendendo. E ninguém é dono da verdade. O que eu mais gosto é de estar errado. Porque se você está errado, você está evoluindo. Perfeito. Você está aprendendo mais. Às vezes eu posto um vídeo no meu YouTube ou no meu... Antigamente era Facebook, né? Uhum. Vou te contar uma história do Facebook. Eu postava lá e ficava esperando. Gente, alguém vai falar que eu tô errado. Gente, alguém vai me criticar. Sabe aquela ansiedade? Não era medo, não. Ansiedade, porque eu falo, beleza, se alguém falar alguma coisa, eu preciso pensar na resposta, né? Sim. Eu preciso pensar na resposta. E eu ficava ali, com a lei aberta,
com os trabalhos abertos, com os casos abertos, para entender aquilo ali. Pois é, não começou a vir esse feedback. Porque eu comecei a postar, e comecei a falar, e comecei a mostrar, e eu ganhei visibilidade. Porque eu comecei a falar num nível de linguagem coloquial, uma linguagem aberta, que a legislação brasileira tributária não fala. É muito difícil você explicar hoje para qualquer aluno de direito ou de contabilidade que tem uma hierarquia de normas. Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, lei estadual, lei federal, portaria, instrução normativa, decreto, resolução, instrução interna. Gente, é uma cadeia, é um emaranhado de legislação impossível de você entender. Aí, como você falou, né, eu gosto de estudar, já deu spoiler, eu fui estudando e eu sempre fui muito bom com matemática. Aí o que eu falei? Eu vou criar um modelo matemático que valida isso aqui. Tá. Eu criei um modelo matemático. E dentro do meu modelo matemático, a gente acabou com aquele conhecimento do direito, quando você começa a falar hierarquia de normas, que isso é muito difícil de explicar. E a gente participa de um clube onde a gente aprende que a gente tem que facilitar a comunicação e não dificultar a comunicação. Eu criei a função da norma. Cada uma tem uma função. E as funções se vinculam. Todas elas têm um pai e uma mãe. Sim. E aí eu criei um modelo que valida isso. A gente pega um auto de infração aqui, um papel, um auto de infração. Está escrito lá, tem 50 linhas só de fundamentação legal. E se eu falar para você que isso é de propósito? É pra te confundir. Para te confundir. Você não sabe por onde começar. Porque um liga com o outro, que liga com o outro, que liga com o outro, que liga com o outro. Qual Sim. a única forma de você sistematizar isso? Modelos matemáticos. Sabendo quem manda na Exato. Sabendo quem manda na fundamentação, você vai só ali. Exato. E isso vai quebrar tudo. A gente pegou um modelo matemático, uma lógica matemática, que eu aprendi já na minha faculdade de Direito, quando eu estava fazendo a dissertação da conclusão de curso de Direito. Eu conheci um professor aqui de São Paulo, que fala, vivo ainda, ele escreve, é professor em Harvard, o Cristiano Carvalho. E comecei a ler os livros dele com teorias matemáticas. E ele falou, uma parte pequena de um livro dele, Teoria do Sistema Jurídico, ele falou sobre a lógica fuzzy. É um modelo matemático de 1950. É um modelo matemático de 1950 a 1960. E eu peguei esse modelo e falei, cara, isso dá para aplicar aqui. Para saber se uma regra é verdadeira ou se ela está manipulada, se ela é falsa. Se ela está criada para gerar um débito, para gerar uma auto-infração, para gerar uma multa. E aí é onde a gente começou a marcar números. Começou a fazer estatística, que é aí onde a gente chega hoje no número que a gente anuncia. 80% do que você olha hoje de modelo fiscalizatório brasileiro, seja municipal, federal, estadual, ele tem algum tipo de ilegalidade. Forçação de barra, criação de nova receita. A gente na empresa não fica o dia inteiro criar uma receita nova? O governo precisa de dinheiro. O governo também, só que isso não é justo. Não é de forma legal, de forma justa. Quer ver um outro exemplo que eu dou nas minhas aulas, Kai? O direito é super fácil. Difícil é o processo. Quer ver? Por exemplo, a gente está gravando na rua aqui. Imagina que você está passando numa faixa de pedestre. Tá. Ok? Vem um carro, te atropela. Você não morreu, tá? Você só arranhou quebrou um braço. Qual é o seu direito? Um carro te atropelou, você quebrou o braço. Sim. Você tem que ser socorrido e ter uma indenização. Ok, vocês já são alunos de direito, já estão quase com o OAB na mão. Me explica como consegue a indenização. O processo é complicado. Qual é o formulário que você tem que preencher do DPVAT? Aonde que você tem que ir? Com quem você tem que falar? Quantos recursos você vai precisar? Se for indefinido, qual é o recurso? Vocês entenderam qual o mercado que eu observei?
Ah, se a fiscalização diz que você está errado, qual é o protocolo que você tem que fazer? Qual a prova que você tem que produzir? Como que você tem que recorrer? Eu criei um método de trabalho que a gente registrou a marca, que é o nome hoje da nossa empresa, o nosso nome na internet, o nosso portal, que chama Recurso Raiz. Bem na época da pandemia. Que aí também tem a história do Facebook, que é essa da pandemia. Essa da pandemia eu já posso contar agora. Eu trouxe isso para o mercado, eu tinha uma escassez muito severa. E que eu acho que é de muito profissional, que depois no final a gente vai entrar naquela coisa do clube, de como você me ajudou, mas eu achava que eu ensinar o que eu sei acabava com o meu serviço. Eu tinha essa ilusão. Sim. Eu tinha essa ilusão muito grande. Mas muita gente tem até hoje, hein? Muita gente tem essa ilusão ainda. Porque é o problema que a educação no Brasil não prospera ainda. Mas a gente está trabalhando para isso mudar. Exatamente. Né? Então, eu tinha esse medo. E na pandemia, aí o outro medo da pandemia foi maior. O medo de morrer e isso morrer comigo. Entendi. Aí o medo foi muito maior. Aí eu falei, não, vamos criar isso e vamos trazer para o educacional. Aí eu criei minha primeira mentoria, rodei essa primeira mentoria, validei. Aí cheguei lá para dar aula, Caio. Olha que legal. Aí eu fui olhar o currículo dos meus alunos, né? Dos inscritos na mentoria. Mestrando, mestrado, doutorando. Caramba. E eu fui dar aula. Eu fui ensinar o Recurso Raiz. E todo mundo que fez e dedicou e aprendeu tá super bem. Inclusive, uma das pessoas, a gente é bem amigo, bem parceiro. A gente trabalha vários casos juntos, a gente tá sempre se ajudando. A gente criou um laço de trabalho, de amizade. Porque é uma ciência, né? O direito é uma ciência, a contabilidade é uma ciência, a matemática é uma ciência. E a gente pensou no Recurso Raiz como uma ciência também. Começar a olhar o fisco como um ente, como uma empresa, como uma organização que está ali pensando um jeito de criar receitas novas. Uhum. E aplicar uma legalidade àquilo ali, se é legal ou não é legal. Quer ver um outro exemplo que eu dou nas minhas aulas, Kai? Vamos falar aqui de crime. A gente pensar hoje, o Código Penal brasileiro é de 1940. É uma das legislações mais antigas que tem no Brasil, com poucas alterações. Sim. Se a gente pensar num crime hoje, o crime mais ruim para a sociedade seria um crime contra a vida, né? Eu acho que são os mais graves, os crimes contra a vida. Sim. Se eu te falar que não é o crime mais importante do Código Penal, porque a importância, a gente traduz importância em quantidade de crimes. Perfeito. Em quantidade de crimes. Crimes contra a vida no Código Penal tem uns 40 artigos com mais ou menos uns 40, 45 tipos de crimes. Uhum. Até você transmitir uma doença por querer é um crime contra a vida. Sim. Tem vários tipos de crime contra a vida, né? Muitos. O mais conhecido é matar alguém, né? Então, esse é um rol de crimes. Esse é o segundo maior rol de crimes do Código Penal. Qual você imagina que seria o outro rol de crimes maior que tem no Código Penal brasileiro? Você consegue imaginar algo mais grave que isso? O bolso. O bolso, né? Dinheiro, Então, eu vou falar pra vocês. Esse eu sei. Os crimes contra a vida, você pode perguntar. Eu não sei nada, tá? Eu não sei nada. Agora, eu estudei muito do 313A ao 359B do Código Penal. Com mais de 60 artigos, com mais de 50 figuras criminosas. De funcionário público contra a administração pública. De funcionário público contra a administração pública. Esse é o maior? É o maior rol de crimes do Código Penal. E ninguém estuda bolso, isso. Mas ninguém... é do bolso bem nichado ainda. Mas sabe por que é o seu bolso?
aplica o maior ditado, que é aquela frase daquela economista da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Que o cofre do governo é o bolso do povo. Perfeito. Então, toda vez que um crime que envolve um dinheiro público é um crime de funcionário público contra a administração pública. É contra a sociedade como um todo. A sociedade como um todo. É o maior rol de crimes que tem. Se o dinheiro era para comprar essa água, o cara foi lá no restaurante e fez uma festa, e essa água era para alimentar o pessoal da escola, isso é um crime contra a administração pública. Ele vai responder. Só que dentro desses crimes todos, tem alguns crimes que são muito praticados na esfera tributária. Mas muito praticados mesmo. A primeira vez que eu descobri esse crime, eu descobri 35 mil atos do mesmo crime. Caramba. Lá no Mato Grosso. Eu denunciei publicamente isso no Ministério Público e na mídia. No ano de 2017 em Mato Grosso. Tinha 35 mil microempresas, e eu sou o grande defensor da microempresa, porque eu participei da edição e elaboração da lei da micro e pequena empresa do estado de Mato Grosso. Legal. Eu era muito atuante nessa época. Logo quando eu comecei no CRC, eu peguei minha carteira de contabilidade e já fui ser instituição, né? Órgão. Já fui direto pro órgão. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Eu via isso no mercado e eu falava, cara, eu quero falar, eu quero expor. E aí eu descobri essa indústria da multa lá, da Secretaria de Fazenda. Bem fácil de fazer a multa, Caio. E ninguém nunca imaginou aquilo ali. Qual que é o princípio básico de você receber uma multa? Cometi uma Você receber a multa, né? Pois é. A fiscalização, nesse caso, fez as 35 mil notificações, publicou no Diário Oficial, não entregou para nenhum empresário e mandou para dívida ativa e mandou para execução. Nossa. Só que aí eu apurei, falei, não, mas tem que ter alguma coisa aqui, porque esse processo tem um procedimento para andar. O fiscal que lavrava a multa, ele ia lá no sistema e dava a ciência, recebido pelo contribuinte. E mandava para frente. E a questão de receber o papel para você se defender é um quesito de legalidade no processo. Pai, eu posso estar errado, mas eu tenho o direito de me defender. Para mim ter o direito de me defender, eu tenho que receber a intimação. Sim. Eu tenho que receber a notificação. E eles fizeram isso. Engavetaram, deram ciência automática, escreveram até a matrícula do servidor. Porque tudo que você faz do sistema público registra o número de uma matrícula. E aí eu descobri isso no sistema. Fui lá e denunciei publicamente. Sabe quanto que deu no cofre Mas público? eu pergunto agora, quanto em valor isso? 5 bilhões de reais Nossa. sendo cobrado da micro e pequena empresa. Ilegalmente. E pior, não era só essa a ilegalidade. O débito também era absurdo de esdrúxulo. Não tinha pé nem cabeça. Caio, você vendeu o ano inteiro, lojinha de galeria que passa 10 pessoas por semana. Quanto que você vendeu? 60 mil no ano. É para sobreviver. Isso é comércio de subsistência. É micro e pequena empresa mesmo. Não estou falando de empresa que fatura 5, 10 milhões, não. Estou falando de empresa que na época, 2008, 2009, 2010, faturava seus 60 mil por ano. Sim. Lógico, o real era bem mais valorizado. A gente fala hoje de trazer aí nos 400, 500 mil reais. Sim. Né? Mas, imagina, você faturou, você fez todas as notas, você tem todas as notas de entrada, todas as notas de saída, tudo que passou na maquininha você declarou, tudo que você comprou você tem um comprovante de pagamento. Aí chega essa multa. Caio, mas você também tinha que informar lá o Sintegra. Você só informou a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda e o município. Mas faz mais uma informação da mesma coisa aqui. A multa por não fazer essa informação é maior do que o seu faturamento. Meu Deus do céu. Maior que o seu faturamento. Aí eu descobri isso lá, fiz a denúncia, o que aconteceu? Mobilização.
E aí que eu comecei a entender o jogo, como que funciona o jogo fisco-contribuinte. O que o governo fez para não ir um monte de gente preso? Anistiou a dívida. Anistiou a dívida. Ele criou uma legislação no ano de 2019, eu lutei com isso em 17, 18, 19. Nossa. Em 19 ele fez uma legislação e aí reduziu essa multa que era um valor original de 60, 80 mil reais, aí tem corrigindo isso, já estava nos 300, 500 mil cada uma. Ele anistiou para 0,1%, ele reduziu 99% da penalidade, foi lá e mudou a lei da penalidade. Muito inteligente, eu achei, porque a única exceção da retroatividade tributária é quando você benéfica em sanção pro contribuinte. Por exemplo, a multa reduziu. Se não está pago, aplica-se automaticamente para o passado todo. Tinha uma multa de R$1.000, baixou para R$1, a multa agora é R$1. Se não está paga, vai pagar só R$1. Então é a única exceção da retroatividade tributária que tem é na questão da sanção, da penalidade. E eu achei muito inteligente, só que aí eu comecei a entender o jogo. É um jogo de xadrez. Você mexe peças de um lado, do contribuinte, da mídia, hoje muito mais forte, mídia digital, Instagram, com fundamento, não pode também só ir lá, vou falar mal por falar mal, não, bota a carta na mesa e fica esperando alguém entrar ali e comentar, dizer que tá errado, né? Vai e traz isso. E aí eu entendi outra grande sacada. Para quem que eu tenho que trabalhar, Caio? Eu tenho que trabalhar para o contribuinte, mas para os escritórios de contabilidade. Perfeito. Porque quando dá tudo certo, meu contador, parabéns. E quando dá errado, o que o cliente fala para você? Ô, Caio, o que é isso aqui? Culpa do contador. A culpa não é do contador? Pois é, eu fiz direito justamente para quebrar esse estigma, porque tudo eu era porta na cara, não conseguia entrar em órgão nenhum. Sim. Eu ia lá de terno todo, me disfarçava, né, para entrar nos lugares. Aí chegava, você é advogado? Não, sou contador, mas qual é a diferença? Eu sei a mesma coisa que o advogado vai falar para você. Sim. Então, eu falei, cara, eu vou atrás dos escritórios. Aí eu comecei a criar uma rede de network, uma rede de colaboração. Hoje eu tenho nos escritórios de Mato Grosso, que é a minha base, e agora a gente está tentando expandir para São Paulo, mas lá no meu WhatsApp eu tenho uma rede de mais ou menos 150 escritórios, as principais cidades, os maiores escritórios, porque se eu atendo um escritório bem, automaticamente eu atendo ali 500 até 1.000 clientes bem. Perfeitamente. Porque uma informação de valor que eu passo para aquele escritório, vai ter uma fiscalização assim, tá errado. Eles estão interpretando a norma de forma equivocada, protege o seu cliente. Aquilo ali gera o empilhamento de dívida que o Thiago Brunet ensina pra gente, né? Uhum. Por quê? Porque o dia que tiver um problema sério mesmo, para me contratar, de quem que ele vai lembrar? De mim. De você. Por quê? Porque eu tô ajudando ele todo dia. Dando informação, levando conhecimento, onde eu quebrei a minha crença que ensinar eu perdia. Eu comecei a ensinar e aumentou muito, muito a procura pelo serviço. Legal. Hoje, graças a Deus, e a gente criou princípios, tá, Caio? Eu acho que tudo que você vai fazer na vida, se você quer ter um valor para depois, porque a gente, historicamente, ninguém vai ser famoso vivo, é difícil. Então você vai ter um legado depois que você se for. E se você quer ter esse legado, você tem que trabalhar com princípios, né? Então a gente tem princípios muito fortes no nosso trabalho, que é, primeiro deles, a gente não defende sonegador. A gente só defende empresas reais, empresários reais, quem realmente está ali, com a pele no jogo, que está sofrendo, que está sangrando, que está sendo explorado pelo governo. Essa é a empresa que a gente defende. E você não vai acreditar. É a grande maioria do mercado. E o que eu olho, Caio? O bom empresário, ele não quer sonegar. O problema é a complexidade da norma.
Sim. que empurra ele para ilegalidade, porque ele acha que está fazendo certo, acaba fazendo errado. É porque é isso, na verdade, às vezes não é que ele tá querendo fazer a sonegação, né? Muitas vezes é falta de conhecimento. Tipo, a Falta. sonegação não é por si só não pagar imposto ou não emitir nota fiscal. É muito maior do que isso. Bem colocado, precisa ter uma intenção. Sonegação precisa de intenção. E erro não é intenção. Erro é complexidade da norma, é culpa da própria norma. A gente já defendeu o cliente assim. Falou, tá bom. Qual é a correta? Porque tem o fisco de um estado aplica assim, o fisco do outro estado aplica assim, o do outro estado aplica assim, do outro estado aplica assim. Essa empresa tem empresa nos 4 estados. Qual que ela deve aplicar? Explica pra mim. Complexo? E nem eles devem saber. E não sabe. Cada um quer puxar a sua sardinha pro seu lado. E eu falo pra todo cliente. Você quer tá certo ou você quer ser feliz? Não, eu quero ser feliz, então paga o que o governo está te pedindo. Não, Raul, mas aí não está sobrando. Então vem aqui, vamos conversar. Você quer brigar. Dentro da legalidade, lógico. Não é brigar, não é falar alto, não é destratar o órgão. Brigar não é isso. Brigar é colocar a carta na mesa. Coloca a carta na mesa e fala, a gente não vai pagar por causa disso. Tá aqui o fundamento. E o legal que eu descobri, estudando aquele grande rol de crimes, é que se eu coloco a carta na mesa para o fiscal, por exemplo, você está interpretando a norma de forma errada e criando uma tributação. Se você continuar com isso, é um crime. 2 crimes, na verdade. Só que um é maior que o outro, aí tem esse negócio que um crime maior absolve o crime menor. O crime menor, prevaricação, eu quero que seja assim. Tem prevaricação dentro do direito tributário, dentro do crime tributário. O crime maior, excesso de exação. Eu sei que não é devido, mas vou cobrar assim mesmo. Prevaricação. Ou excesso de exação. E o excesso de exação é cobrar em público? Não. É um crime formal. O simples fato de ele saber que não é devido e cobrar assim mesmo, lavrar o auto de infração, é um crime de excesso de exação. E eu percebo que a sociedade não quer falar disso. E quando eu falo sociedade, aí a gente está falando de órgãos da justiça. Órgãos da justiça. Eles não querem falar desse assunto. Porque o colega, ele não sabia que ele estava praticando crime. O colega, ele não quis praticar o crime. O colega não praticou o crime, não tem materialidade. Mas está lá, foi avisado que era assim e ele continuou. Não, vou lavrar aqui. O auto de infração. Não sei, ganha comissão, não ganha comissão, ganha aumento de salário, não ganha aumento de salário. Não importa. A lei tributária é específica. A legislação tributária fala assim, se o dinheiro é 10, eu só quero 10. Se eu quero 10 e o dinheiro é 5, então eu estou querendo 5 a mais. E isso é crime, é ilegal. A legislação, quando a gente criou a figura do tributo, a figura do Estado, teoricamente era para a gente contribuir dentro da nossa capacidade. Sim. Né? Sim. Mas a capacidade não tá sendo respeitada, né? Não paga as contas do governo. A capacidade não paga o furo da gestão do governo. Não vou nem falar as contas, é o furo da gestão. Que eu acho também que o problema do Brasil não é dinheiro, é gestão. Né? Então, Caio, esse é um pedacinho da minha história, tá? Mas vamos evoluir aí. O que mais que a gente tem aí de legal pra gente continuar? Assim, então, só deixando muito claro para você que está assistindo a gente, seja empresário, seja contador, tenha um bom advogado tributarista, de preferência o Raul, quando e se chegar um auto de infração na sua caixa de correio. No escritório de contabilidade é o primeiro a receber. Recebe antes da empresa. Quem tiver no ECAC, enfim. Sim, é o primeiro, é o contador, é a porta de entrada de toda fiscalização, de todo contencioso. Sim.
E o que eu ia falar, caramba? Sabe qual que é o grande problema hoje que a gente também enfrenta, Caio? Chama-se cultura do medo. Todo mundo tem medo do governo. Principalmente quando se fala em dinheiro. Sim. Eu ia falar assim, desses 35 autos de infração que foram lavrados, quantas empresas necessariamente precisam de CND? Porque elas não podem nem ter a certidão positiva, com Ok. efeitos de negativa. Aham. Então eles foram lá e pagaram o débito Parcelaram, pagaram. para poder continuar participando, enfim, de licitação, sendo contratada. Porque Entrou senão elas quebravam. Entrou um caso no escritório ontem. O cliente comprou um precatório de 3 milhões de reais para pagar um débito porque ele precisa da certidão negativa. Aí deu algum problema que não se comunicaram lá o processo, não foi comigo esse processo. Ou quem fez a compensação não informou lá na execução fiscal, porque já estava em execução fiscal, e o juiz penhorou. O juiz não sabe que você compensou, você tem que ir lá avisar ele. Perfeito. Aí o juiz foi e penhorou na conta do posto de combustíveis. Aí o que acontece quando você vai no médico, o médico diz que você tá bom, aí você chega em casa e você passa mal. Você vai em outro médico, Sim. né? O cliente foi em outro médico. Chegou, bateu lá na porta, eu olhei de cara, como é o meu nicho, né? Faço isso há mais de 15 anos. Eu falei, você tá pagando isso daqui? Tô, já tá compensado. Eu falei, e se eu falar pra você que você não deve? Virei o papel e está na mesa. Se eu te falar que você não deve, você já comprou o precatório já? Falei, então vai te sobrar o precatório, mas é a longo prazo. Você não vai falar que você vai fazer dinheiro amanhã, igual você pegou para pagar. Nós vamos ter que vender esse precatório. Mas eu vou anular o débito e resgatar o precatório para você. Olha só, ele está há 3 anos lutando com esse processo. Achando que estava pago, veio lá uma penhora, ele procurou a segunda opinião. Na segunda opinião, ele descobriu que ele não deve. E também isso, assim, a gente tem uma cultura da indicação, né, principalmente na prestação de serviço, mas pega 2, 3 opiniões. Porque isso, assim, a gente, sei lá, uma coisa muito, muito simples, tipo, cortar o cabelo. Meu, você corta o cabelo onde você corta porque você sempre cortou lá, imagino eu. Você nem pensa em outro lugar. Há 20 anos. Eu sou igualzinho. Só que assim, você não tem parâmetro pra falar, pô, meu cabelo tá legal, não tá legal. É aquilo. Você não viveu a experiência. Exato. É. E daí assim, da mesma forma com o cabelo, faz isso com todo tipo de profissional. As grandes empresas fazem isso, sabia? Não, e ainda mais quando a gente fala na questão de legislação, né? Porque é muita interpretação. É do que você interpretou, do que você entendeu. E uma outra pessoa vai interpretar de outra forma. Aí que é legal. Por isso que eu trouxe a matemática para dentro do recurso raiz. Perfeito. A gente é imparcial. A gente não interpreta nem a favor nem contra. A gente criou um método matemático que valida aquilo ali na norma, se aquilo ali é bom ou ruim. Exemplo, teve vários casos que chegou no STF e que o contribuinte perdeu. Vários casos chegou no STF e o contribuinte perdeu. A gente não tem nenhum desses casos. Porque a gente também achou que estava errado. Porque a gente submeteu o nosso modelo matemático e a gente entendeu, não, mas aqui tem um equívoco na norma. Aqui tem um equívoco na norma. E olha como que o jogo vem evoluindo. Olha, eu estudei isso a vida inteira. Eu gravei um episódio lá do nosso podcast, Caio, com um advogado que criou essa tese há 35 anos atrás. Caramba. Taxa de incêndio. São Paulo foi o estado que chegou isso no STF. Foi o estado de São Paulo, município de São Paulo, estado de São Paulo. E a gente estudou na faculdade, fez na prova da OAB. Todas as respostas eram o seguinte: eu só posso cobrar uma taxa do Caio se eu for prestar um serviço exclusivo para o Caio. Ok? Tá. Aí o Estado
posso cobrar, Estado, União, município, posso te cobrar uma taxa. Está escrito na Constituição Federal. Ok? Uhum. Serviço divisível específico. Exemplo, Caio. Hipotético, nunca vai acontecer isso, que a gente sabe que as palavras têm poder, tá? A gente está aqui na nossa casa aqui e pegou fogo. Aí, não, bate na madeira, tem esse ditado. Aí eu pego o telefone, ligo no corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros, está pegando fogo aqui em casa. Pera aí só um minutinho que eu vou te transferir para o setor de taxas, ver se a sua taxa está paga. E aí? Esse serviço é coletivo ou é individual? Casa. Nessa situação é individual. Não, mas beleza, mas a casa é um bem coletivo? É uma família? Ou é uma casa aleatória ali? Agora eu vou trazer o exemplo. Pegou fogo num supermercado. Ô Corpo de Bombeiros, está pegando fogo aqui no supermercado. Pera aí só um minutinho que vamos te transferir para o setor de taxas para ver se você pagou a taxa. Se você não pagou, a gente não vai aí apagar o fogo. Ué, mas o Corpo de Bombeiros a gente não está pagando com o nosso imposto para ele ficar na rua para ele ir lá apagar o fogo? Você pagou, eu paguei, todo cidadão pagou. Sim. Não é porque pegou fogo na minha casa que o serviço é para mim. Perfeito. O serviço é para todo mundo, nós estamos custeando o serviço do Estado. E quando o serviço é universal, não pode ser cobrado taxa. O STF declarou essa taxa inconstitucional em 2016. Isso. Ok? Em repercussão geral, todo mundo tem que respeitar. Sim. Tema número 16. Teve um ministro que foi voto vencido um ministro do STF foi voto vencido nesse julgamento. Aí entrou um outro estado lá do Rio Grande do Norte recorreu de novo sobre a mesma matéria, um processo antigo que estava correndo lá. Lá no Rio Grande do Norte, se você sofreu um acidente na estrada, você está viajando e você precisa de socorro, você tem que pagar a taxa. Tem uma taxa para socorrer acidente na rua, tá? Só para você saber onde que a gente está pisando no Brasil, tá? Não é para amador, não. Meu Deus do céu. Isso chegou no STF de novo, Caio. Esse ministro vencido, tá escrito isso no acórdão, tá? Só vou abrir aspas. A gente não precisa falar quem foi o ministro, mas tá escrito lá. A corte mudou. 4 ministros que votou contra, e ele foi voto vencido, saíram. A corte mudou. Muda o julgamento. Olha que absurdo. Olha que absurdo. A corte mudou, muda o julgamento. Mato Grosso estava com um passivo lá grande. Milhões, mais de 100 milhões de reais dessa taxa. Eles prorrogando, porque nós vamos ganhar no STF, nós vamos ganhar no STF. Aqui entra um jogo que tem que começar a mudar. Povo. O STF declarou, rasgou tudo para trás, agora é constitucional, cobra. O Estado entrou, pá, vamos cobrar todo mundo. Juizou tudo das ações. A Assembleia Legislativa foi lá e falou, anistia e remissão. Povo, voto, lei. Quem pode cobrar um débito anistiado, remido, cancelado? Ninguém. O Estado, a fome de arrecadar, tem um limite. E o limite está em conhecimento. Eu fui um dos maiores, o segundo ou terceiro maior defensor do contribuinte nessa causa. Eu tenho vídeo publicado, eu fiz essa encenação de ligar. Então eu tô sem o número da taxa aqui, venha pagar logo o fogo, depois te dou o número da taxa. Eu pago depois a taxa. Porque se você não choca a população nesse nível, você não consegue mostrar a realidade. E nesse caso específico lá no Mato Grosso, o parlamentar entendeu. O parlamentar entendeu, na última sessão de aprovação do orçamento, anistiou. Porque é uma renúncia de receita, né? Sim. Mas moral ou imoral?
Aí entra outro jogo político, outro jogo de situação que a gente tem que começar a mudar no Brasil. O empresário tem que ver que ele tem que ter uma ala política. Porque quem que ia acabar pagando isso? O empresário. Muita gente. É sempre o empresário. É sempre o empresário. Tira do caixa do empresário. E isso tem que começar a mudar. A gente tá falando nos bastidores, que foi um podcast antes do podcast, né, Caio? Sim. E que isso, a gente não pode perder essa esperança, que isso tem que organizar, que isso um dia vai mudar. Eu acho legal. E a própria população tem que mudar essa mentalidade no sentido de que, mas é dinheiro público. Dinheiro público vem da gente. O cofre do governo é o bolso do povo. Exato. E não muita tem gente fala, público. tudo tem que ser gratuito. Vamos dar transporte gratuito, vamos fazer... Já era para ser assim, né? Saúde, transporte, educação. Por tudo que a gente já paga, né? Mas é isso, as pessoas querem que cada vez mais dar dinheiro pro governo é o próprio dinheiro. Eles não têm dinheiro, eles não produzem dinheiro. Tudo vem do que a gente, como empresário, como trabalhador, dá para eles. E, o Caio, o recado para os seus colegas, para o pessoal do Legacy Podcast aqui, que é contador, você tem esse público de contador empresário, toda vez que você sentir medo, não vou questionar, não vou duvidar, ali tem uma raiz, ali tem uma substância para você combater aquilo ali que você está sofrendo. Porque se você está sentindo medo, é porque você está sendo oprimido. E se você está sendo oprimido, então quer dizer que pode ser que você esteja pagando algo que você não deve. Porque você não concorda comigo, Caio, que é muito simples chegar uma cobrança aqui e você falar, realmente eu devo? Uhum. Vamos supor, eu tenho um funcionário, eu tenho uma folha de pagamento de R$10.000 por mês. Qual que é a porcentagem que eu tenho que pagar para o INSS, eu, patrão? 20%. Quanto que é 20% de 10 mil? R$2.000. Eu tenho dúvida desse tributo? Não. Nenhuma, né? Com quantas linhas eu consigo explicar isso num papel? 5 linhas. Sim, poucas. A base de cálculo, fundamento legal, data de vencimento, intimado. Uhum. Ok. Hoje a gente trabalha num nível de fiscalização de auto de infração de 20, 30 páginas. Relatório circunstanciado. Caio, você deve, porque você é casado e a sua esposa fez tal coisa que do Teodoro, já vamos chegar no Teodoro, porque o Teodoro comprou lá na cantina da padaria e esqueceu de pagar o táxi. É o nível de circunstanciado. Você entendeu? Então a gente está chegando num nível avançadíssimo de fiscalização e a gente detectou esse gap. Quando vem muito estruturado, a gente tem que entender se aquilo ali é mesmo ou não é um fundamento. Nossa, adorei, eu vou anotar isso já, mas é isso, assim, quando de fato o contribuinte ele deve, a fundamentação é simples. É igual o caso de você atravessou a faixa de pedestre e foi atropelado. Você sabe na hora, Perfeito. na hora. O direito é muito fácil. Perfeito. O direito é muito fácil. Agora, se tem muita coisa por trás, o motivo do motivo do motivo, desconfia. Então é isso, assim, o Joel ele fala muito isso, né? Tudo é sim, tudo é não, a não ser o sim óbvio. A não ser o sim. Então, não é não, talvez é não, vou pensar é não, não sei é não. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Tá bom, desculpa. Até o iPhone entendeu. Até ele o entendeu. iPhone entendeu. A não ser o sim óbvio. Assim, óbvio. Que é quando você realmente deve, você não questiona. Quem realmente deve, não questiona. Quem realmente deve, não questiona. Ele já chega para você no escritório assim, Caio. Ô Caio, eu tenho um probleminha aqui, eu preciso ver se você tem alguma carta na manga, algum coelho da cartola para tentar resolver isso aí. Aí talvez é o precatório, talvez é uma transação tributária, talvez é uma negociação diferenciada. É algo assim, né? Mas é diferente
do cara que chega lá com um monte de dor, falando, ó, eu não aguento mais pagar. Sim. Mas você nunca questionou? Não, nunca questionei, mas eu não aguento mais pagar. Você sente a diferença nas pessoas. Por isso que a gente criou aqueles princípios. A gente atende empresas verdadeiras, pessoas verdadeiras, empresários mesmo, conexão. E é possível isso no tributário brasileiro, é possível isso. Sim. Uma coisa que eu fico confusa. Ao mesmo tempo que eles podem fiscalizar muito mais coisas legalmente e podem tirar mais dinheiro, por que eles tentam fazer dessa forma? Isso é uma pergunta incrível, sabe? Eu venho pensando muito sobre isso, porque a gente falou aqui antes dos bastidores do podcast, a gente falou, né? O poder que o contador tem na mão e não sabe. Que é, não vou abrir uma empresa fantasma, não vou abrir um CNPJ no nome de um laranja, não vou aceitar escriturar um dinheiro que eu não saiba a origem, que não tenha no extrato bancário, que não esteja declarado no imposto de renda. Então, a gente precisa evoluir culturalmente. E quando que a gente entende isso? Quando a gente sai do Brasil. A gente percebe que nós somos uma população muito jovem, 500 e poucos anos. Eu descobri isso num choque de realidade quando eu fui numa missão aqui empresarial para Portugal, e eu subi em cima de uma muralha do século X, do século XI. Eu falei, cara, essa muralha tem mais de 1000 anos. Aí eu falei, nós somos muito jovens. A gente precisa aprender muito ainda. E eu acredito muito, e um dos motivos de eu estar aqui hoje é o Caio, né? A gente ia chegar nesse assunto, né, Caio? Sim. Um dos motivos de eu estar aqui hoje é o Caio, que o Caio me apresentou o modelo de clube de empresários focado em educacional. Né? O Caio tem o clube dele, é Legacy também? É Connection Club. Connection Club. E de onde saiu? Depois você me conta o nome Legacy, eu quero entender. Tem o Connection Club, o Caio me chamou para ir no Connection Club e a minha primeira resposta corporal foi, não, Caio, vou perder tempo com isso aí não. Mas depois eu fiquei pensando, aí comecei a vir para São Paulo, aí fui num evento, fui no outro evento, no terceiro evento que eu estava, o Caio estava, aí conheci o Johnny e falei, cara, agora eu acho que é a hora, vou entrar. E entrei e isso permitiu a gente estar aqui hoje, construindo conhecimento. Aí agora você já pode perguntar, Caio, se o Raul de hoje é o Raul. E aí eu já vou reverter a pergunta para vocês. O Caio de antes do Connection Club é o mesmo Caio do Connection Club? É assim, eu tive uma conversa com o Johnny semana passada que a gente falou assim, o quanto o Caio não mudou nesses últimos 2 anos. Né, eu tô indo pro meu terceiro ciclo dentro da MLS, um ciclo como mentorado, um ciclo como mentor, e eu não me reconheço. Assim, sabe aquela estratégia de você atacar fogo nos barcos e não tem volta? Ah, o plano vai dar certo, eu já queimei o barco. Exato. Acho que os espanhóis, né, faziam isso. Aham. Isso. E assim, eu gosto de falar o seguinte, assim, falei ontem, inclusive, isso. Quando a gente é convidado a participar de uma mentoria, num programa de educação empresarial, qual que é o óbvio? Vai custar tanto, lá eu tenho o caminho XYZ para dar o retorno para pagar tanto. É basicamente isso. Só que assim... Antes de entrar, a gente faz essa conta. Isso. Entrar. Exatamente. Ok. O ponto é impossível você conseguir acertar tudo que vai acontecer nos próximos 12 meses depois que você entra. É impossível. Se você acertou, desculpa, você fez alguma coisa muito errada. Você não aproveitou.
Exato. Não aproveitou. Você não utilizou tudo que você poderia. É, verdade. É verdade, é verdade, é verdade. E daí, assim, a pergunta que eu ia falar pra você, porque, Raul, você é um cara que já estuda há muito tempo, você já estuda há pelo menos mais de 20 anos, você é um cara muito bem relacionado, e mesmo assim, o que mudou do Raul, eu vou colocar de um ano atrás pro Raul de hoje. Olha, Caio, mudou muito, mas muito, assim, fisicamente os cabelos brancos estão aqui ainda, os mesmos do ano passado, né? Fisicamente mudou 20 quilos. 20 quilos? Eu tava até falando pra sua esposa na hora que eu cheguei, esse terno tem 8 anos que eu não uso. Peguei ontem à noite e falei, vou experimentar, ver se está servindo já. Porra, meu, que vitória! Parabéns! A gente tem no clube que a gente participa, e você também, eu vejo todo dia você falando, primeiro cuida do CPF, depois do CNPJ. Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Sim. E aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho 44 anos, se eu continuar nesse ritmo de vida aqui, de bebida, de obesidade, de sedentarismo, eu vou ficar na média brasileira. 70, 65, 70 anos. E chegando lá, eu não quero, mal. eu não quero. E chegando lá mal. Eu não quero isso. Eu quero construir um legado, eu quero construir uma história de vida. E para isso eu preciso de mais tempo. E aí eu entendi esse jogo. Eu entendi esse jogo de uma forma muito mais clara na hora que eu entrei num clube de empresários onde todo mundo fatura muito mais que eu. E tá todo mundo ali. A primeira coisa do dia, exercício físico, mentalidade, leitura, network, conexão. Beleza, agora vamos trabalhar. Agora vamos fazer acontecer. 1 hora do dia produtiva depois de tudo isso feito equivale a quase 10 horas do dia trabalhada. Quando eu entrei no clube, Caio, e eu devia ter entrado no seu clube primeiro, se eu tivesse tirado o tapa-burro aqui da frente do olho, né? Eu devia ter enxergado, porque eu já estaria muito mais na frente, porque eu teria toda a sua experiência, e é normal você evoluir, né? Sim. Passar de um clube para outro clube, para outro clube, é normal. Sim. Hoje eu entendo isso. Mas agradecer, né, por você ter feito essa abertura, de ter provocado isso, né? E entender que o jogo não é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro, aquela conta que a gente faz antes, preciso ganhar tanto esse ano para pagar o clube e para comprar a renovação, porque você já trabalha os 12 meses pensando, mas vai chegar no dia 12, no 12º mês, vão me pedir a renovação, né? Você já começa a preocupar, eu preciso gerar esse caixa. E quando você pensa isso lá na primeira semana, aí quando vem o primeiro mês, a segunda mentoria, a terceira mentoria, no terceiro mês eu demiti toda a minha equipe, contratado zero. Aí tô sentado com outro sócio do clube, semana passada no evento, ele, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, então quer dizer que eu não sou o doido, então. Raul, eu precisava de mudar e criar a cultura do zero, e aí eu comecei a fazer os testes, e ninguém passava nos testes, não dava certo. Falei, vamos começar zero. É igual obra, né? Você vai reformar a casa. Não, joga no chão e faz de novo, sai mais barato. Sim. Eu acabei fazendo isso, a gente está num processo de estruturação, tá dando certo agora. E eu me redescobri no educacional, eu quero voltar 100% para o educacional. Legal. Vou continuar trabalhando, mas mais ensinando. Porque o Raul tá lá no Mato Grosso, e lá a gente tem X limite geográfico, né? Tem 3,5 milhões, 3,7 milhões habitantes, com 200, 300, 500 mil empresas, e isso tem num bairro de São Paulo, né? Isso tem num bairro, que é uma cidade intermediária, aqui já tem mais que isso. Sim. Né? Você olha pelo mapa ali, você digita Google ali, é muita gente. Então, o que eu falo? Por que eu vou ficar com isso represado aqui? E não é a questão, aí entra a grande polêmica da minha fala.
é sobre dinheiro. Dinheiro é muito bom, o dinheiro vai vir. Mas não é só sobre isso. Porque se fosse só sobre dinheiro, o Caio, o Joel e o Flávio precisavam ser nossos mentores, o Johnny precisava ser nosso mentor. Você é mentor pelo dinheiro? Não. Não é pelo dinheiro. Então, não é uma escassez e não é uma incoerência a gente dizer que não é. A gente quer o dinheiro, sim. Ok, o dinheiro vai fomentar a máquina de ensinar. Sim. E assim, além disso, se o mentorado não coloca o dinheiro dele, ele não dá valor. Que é o que o Johnny fala. Confiança. Fiança é o pagamento. Né? Se não tem a confiança, você não trabalha, você não faz negócio. Né? Sim. Então, o Raul respondendo agora de forma rápida e objetiva, depois dessa voltona, né, Caio? O Raul de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, não tem nada a ver com o Raul de hoje, que não tem nada a ver com o Raul de dezembro que vem. Não tem nada a ver com o Raul de dezembro que vem, que se Deus quiser, vamos dividir o palco lá no Oscar. Vamos sim. Pra estar junto, porque o pessoal do Legacy não sabe o que é, mas é um troféu de destaque por você ter feito algo relevante. E não para você, para os outros, né? Sim. Porque se você faz para você sozinho, você não sai falando, né? Então sim, você só mostra se você faz para outras pessoas. Então o nosso objetivo é esse daí. Crescer, 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 crescer e trazer pessoas junto. Bom, e antes que a gente seja pego pela chuva, vamos... Vai chover agora não, tá? Vamos Vai ao... esperar mais 20 minutos. Verdade. A pergunta-chave, que aí você vai entender o nome do podcast, é qual é o legado que o Raul quer deixar? Cara, agora fez todo sentido. Legacy Podcast. Eu quero deixar o legado que a contabilidade é uma ferramenta poderosa, que a contabilidade é uma ferramenta poderosa, que o contador é uma pessoa de valor e que a gente tem poder de mudar a sociedade. A gente tem poder de mudar a sociedade, porque se eu conseguir trazer para os escritórios, para os contadores, para as empresas, mostrando que o jogo é mais jogado, que o jogo é mais transparente, colocando essa carta na mesa de como olhar a legislação, de como olhar o fisco, isso vai mudar o jogo. E quando os players jogam na mesma altura, equilibra o jogo. Se equilibrar o jogo, fisco e contribuinte, eu acho que, mesmo que eu não consiga fazer isso, mas que eu consiga despertar isso em alguém que consiga fazer, esse é o meu legado. É o que eu quero. Parabéns. Sensacional. Isso vai muito em linha do motivo pela qual o Connection surgiu. Legal. Que assim, eu falava o seguinte, a gente vai ter que ser rápido aqui. Vai. Eu sempre disse que eu queria quintuplicar o escritório. Certo. Então, hoje eu tenho 800 clientes e eu queria ter 4.000. Uhum. E você pensa, cara, será que eu quero mesmo ter 4.000 clientes? Não tem uma forma melhor de atingir 4.000 empresários? Sim. E a melhor forma que eu encontrei foi mentorando outros contadores e empresários. Legal. Para impactar o maior número possível de pessoas. Legal. E daí, quando você entende isso, é quase como o modelo de negócio que o Flávio fala. Legal. Né? E daí você pensa, cara, impactar 4.000 empresários é fácil. Sim. Muito mais rápido. Agora vamos ter que andar. Muito mais rápido, Caio, do que 4.000 clientes. Só explicando que viemos parar aqui porque fomos pegos pela chuva. Tomada 2, rodando. Só agradecer por você compartilhar um pouquinho da sua sabedoria sobre autos de infração, sobre assim, aumentar o nível de consciência do empresário em relação ao fisco, em relação a, infelizmente, as más intenções do fisco, porque é isso, assim, a gente, o ser humano, ele tem, né, dois instintos, ou luta ou fuga. E, infelizmente, a maioria dos seres humanos hoje em dia optam pela fuga. E eu acho que o nosso principal trabalho na Terra
hoje, nos dias de hoje, é a gente constantemente aumentar o nível de consciência das pessoas que estão perto de nós para que elas optem por lutar. Porque a luta, ela às vezes é muito mais simples do que a gente imagina na nossa cabeça. O que eu gosto muito de mostrar e dizer, Caio, é a pessoa, às vezes, ela opta por não lutar porque ela já se sente derrotada. Ela já antecipa na cabeça dela a derrota. E eu comecei a mostrar isso, a divulgar resultados, a mostrar onde está o erro, a divulgar teses. Por exemplo, eu não precisava divulgar essa tese das multas fraudadas. Eu podia ter ficado os processos todos para mim. Sim. Mas, cara, eram 35 mil processos. Como que você vai dar conta disso? É humanamente impossível. Eu falei, vou pôr esse negócio na mesa. É isso aí. Eu ensinei, eu fiz um manual de como contestar aquele débito e botei na mesa e joguei no ventilador. É isso aí. Aí, quando a pessoa acha, bom, aqui eu tenho uma chance de ganhar, aí ela começa a querer lutar. Quando ela entende, sente confiança e ela fala, eu vou conseguir ganhar porque esse cara aqui falou e não tem ninguém falando que ele está mentindo, aqui nos vários comentários, eu fiz uma postagem no Facebook, deu 45 mil visualizações orgânicas em 2017 em uma semana. Nossa, é impressionante. Só contando como que era, como que defendia e como que fazia para ganhar do governo. Sim. Deu 45 mil visualizações em uma semana. Chamaram eu na rádio, da TV, para dar entrevista. Que legal. Que legal, que legal. E aí o pessoal começou a entender, cara, então eu tenho chance de ganhar. Vamos lutar. Sim. Aí Perfeito. foi pra briga, aí todo mundo ganhou. O povo precisa disso. Com certeza. E quando eles têm essa referência, ajuda, né? Porque eles veem você como uma pessoa com autoridade, sabe o que tá falando. E mostra que dá. Aí realmente as pessoas têm mais confiança pra ir junto. Obrigada pelo bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas. A gente já ficou algumas horas antes de começar a gravar. Foi A gente uma continuaria honra, já aqui. era pra gente ter gravado, né? Quem sabe a gente faz uma parte 2 depois. Eu sempre digo que o tempo de Deus, ele não atrasa e ele não adianta. Era pra ser hoje. Era pra ser hoje. A gente já conversou, já se encontrou, já teve outras conexões e tinha coisas que a gente precisava falar junto, né? Então, hoje foi o dia certo, né? Deus abençoou. Não era nem para mim estar aqui, minha passagem era para quinta-feira. A TAM mudou a minha passagem, nem me cobrou nada. R$300. Caramba. Não me cobrou a multa. Só cobrou a alteração de dia. Tarifa. Eu falei, não, é para ser mesmo. Lembra que eu falei para você? Eu vou ver aqui se dá para ir. Lembro. Né? Então eu ia direto para Ribeirão Preto. Então eu estou aqui hoje porque não é destino, não é acaso. Não existe acaso na obra de Deus. E se é pra gente estar falando com o pessoal do Legacy, pro seu público, pro público de empresário e contador, eu acho que é porque Deus quis que fosse hoje, que chovesse, que desse perrengue, que desse tudo isso. Eu trouxe um brinde, Caio. Eram para ser 2, mas você sabe que quando vocês casaram, Deus disse que não é mais 2, né? É um só. É um só, né? Então agora fez sentido de por que só tinha uma na minha gaveta. E, se eu não me engano, é a última desse lote, né? Essa aqui é uma caneta de ouro. Não é de ouro, mas o símbolo dela é de ouro. Sim. O símbolo é de ouro. Vem com o timbre do Recurso Raiz. É um presente muito singelo, assim, fisicamente, né? Objeto. Mas o que eu vou te falar aqui é o símbolo desse presente. Essa caneta aqui é para você assinar o seu contrato 10 mil do Connection Club. 10 mil empresários impactados. É só assinar. O dia que você tiver com medo, na hora do contrato, funciona assim, ó. O dia que você tiver com medo, na hora que você tira do coisa, coloca na frente. Ó, assina com essa caneta. Aí vai funcionar. Legal. Tá? É a energia que eu coloco no presente que eu dou. Eu não dou um presente que eu não acredito nele, que ele não tem uma energia. Ah, vou dar um presente por dar um presente. Não. É um presente que tem uma energia.
toda vez que você olhar ele, você vai lembrar do que tem aí Com dentro. certeza. É a tinta para assinar o contrato Contrato 10 mil. dos 10 mil empresários, contadores impactados no Connection Club. Talvez até mude, nem seja mais Connection Club, evolua, seja Sim. outra coisa, Sim. mas Nossa, é obrigado o que eu mesmo. quero, é o que eu quero para vocês. Obrigado mesmo. Que lindo. Obrigado mesmo. Então, fica até sem jeito agora, mas esse foi mais um Legacy Podcast. Então, antes da gente finalizar, eu quero que o Raul deixe aqui as redes sociais dele, Ah, o legal. pessoal te acompanhar também. Ó, no TikTok, a gente pode falar TikTok aqui? Pode no tudo. TikTok pode tudo. é raul.tulio.mentor. O meu perfil pessoal tá começando a história no TikTok. No Instagram é @recurso raiz. E no YouTube também, @recurso raiz. Legal. Você Então, acha? Se tiver dúvida, manda direct, pode perguntar, a gente tá ali. Se for contador, já tem passagem aberta, já tem porta aberta, é só falar, sou contador, quero falar com o Raul. Alguém da minha equipe vai me direcionar, você vai conseguir o meu WhatsApp e vai falar direto comigo. Legal. Legal. Então, eu quero que você curta, compartilhe e compartilhe principalmente esse conteúdo com outros contadores que precisam ter acesso à sabedoria que o Raul trouxe aqui pra gente. Fiquei muito feliz com esse podcast. Eu tenho certeza que eu vou lembrar dele com muito carinho. Amor, É isso. Comentem. O quê? Que palavra? raiz. Raiz. Raiz do Recurso Raiz, gostei. Boa. Se você chegou até aqui, comenta raiz que a gente vai ver uma lembrancinha pro Raul deixar pra vocês. Legal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.